Um regresso ao mundo medieval nas montanhas do Cáucaso. Em Svaneti, no alto das montanhas do Cáucaso, na Geórgia, torres de defesa multisseculares pairam sobre aldeias distantes. A aluna Nana Melanie ensaia com o grupo folclórico Laguzeda na vila de Mestia, aprendendo danças e músicas tradicionais no idioma Svan. O grupo faz parte do renascimento cultural impulsionado sobretudo por jovens. Ao amanhecer, os homens reúnem-se junto da torre de pedra, de faca em punho nas mãos calejadas. Após uma noite de nevão, a primeira neve de estação em Svaneti, uma região situada no alto das montanhas do Cáucaso, na Geórgia, o dia nasceu com uma limpidez gelada. De súbito, avista-se, sobre a aldeia de Cholazi, por detrás das torres com 21 metros de altura que compõem uma ancestral linha do horizonte, o anel de picos com 4.570 metros de altura que mantém há séculos uma das últimas culturas medievais vivas barricada do mundo exterior. O silêncio cai enquanto Zviad Jasvliani, um antigo pugilista, conduz os homens em um touro recalcitrante até ao adro com vista para o vale coberto de neve. Hoje é dia de festa, o Ormuzzi, que assinala o 40º dia após a morte de um ente querido, neste caso a avó de Jasvliani. Os homens sabem o que fazer, uma vez que as tradições Svan, sacrifícios de animais, cortes de barba, rituais e lutas de sangue, são praticadas neste recanto selvagem da Geórgia há mais de 1000 anos. As coisas estão a mudar em Svaneti, diz Zviad, agora com 31 anos e pai de 3 filhos. Mas as nossas tradições perdurarão. Fazem parte do nosso DNA. Durante uma festa sagrada em Kala, homens competem entre si para fazerem tocar um sino com mais de 118 quilos. Gente de toda a Geórgia acorre a uma igreja nas proximidades para homenagear o ortodoxo São Kvirik, o deus da fertilidade pré-cristão que viria. No adro, ele orienta o touro de modo a virá-lo para leste, onde o sol surgiu acima da coroa serrilhada do Monte Tetinurde, junto da fronteira russa. Muito antes da chegada do cristianismo, no primeiro milênio, os Svan adoravam o Sui, juntamente com o fogo, seu derivado. Esta força espiritual ainda figura nos rituais locais. Zviad derrama um golo de uma bebida alcoólica caseira no solo, o oferenda da sua avó. O seu velho tio entoa uma bênção. E depois o primo, protegendo uma vela do vento, pega fogo ao pelo do touro na testa, na parte inferior do lombo e nos ombros. É o sinal da cruz, desenhado com fogo. Depois da bênção, os homens prendem as patas do touro com uma corda e, puxando por ele, amarram o animal ao ramo de uma macieira. Zviad seguro pelos chifres, enquanto o outro aldeão, desembainhando uma adaga afiada, se ajoelha junto ao touro e de forma quase carinhosa, apalpa-lhe o pescoço em busca da artéria. Aldeões de Mulaki despejam álcool sobre as campas de parentes na Lomproba, uma festa celebrada em pleno inverno. Anterior à chegada do cristianismo, é agora programada de acordo com o Natal e com a Páscoa. Ao longo da história, vários impérios poderosos enviaram exércitos invasores para a Geórgia, a fronteira entre a Europa e a Ásia. Mas o lar dos Svan, uma estreita faixa escondida entre os desfiladeiros do Cáucaso, permaneceu por conquistar até os russos exercerem o seu controle em meados do século XIX. O isolamento de Svaneti moldou a sua identidade e o patrimônio histórico. Em tempos de perigo, os georgianos das terras baixas enviavam ícones, joias e manuscritos para as torres das aldeias de montanha para que aí fossem guardados em segurança, transformando Svaneti num repositório da cultura georgiana primitiva. Os Svan levavam a sério o seu papel de protetores. Um ladrão de ícones poderia ser banido de uma aldeia ou, pior, amaldiçoado por uma divindade. Os picos gêmeos do Monte Ushpa, com 4.710 metros, erguem-se da paleta de Mizemakedliuni. Invernos longos deram-lhe tempo para pintar na casa onde nasceu e cresceu, em Mestia. No seu baluarte montanhoso, a população conseguiu preservar uma cultura ainda mais antiga, a sua. No século e antes de Cristo, os Svan, cuja genealogia poderá remontar a descendentes de escravos sumérios, tinham reputação de guerreiros ferozes, documentados nos escritos do geógrafo grego Estrabão. O autor também alimentou as especulações segundo as quais Svaneti poderia ser a origem do tosão de ouro procurado por Jasão e os argonautas. Quando o cristianismo ali chegou, aproximadamente no século V, a cultura Svan era profunda, com idioma próprio, uma música de textura densa e códigos complexos de cavalheirismo, vingança e justiça comunitária. Fortaleza da Montanha. O Alto Svaneti, palco da nossa reportagem, nunca foi conquistado por estrangeiros. A sua população, agora possivelmente composta por 12.000 pessoas, superior à do Baixo Svaneti, tem diminuído em função da imigração em busca de melhores empregos. O número de turistas está a aumentar, sobretudo caminhantes,
alpinistas e esquiadores que passam palavras sobre as suas paisagens bravias. Se desta sociedade antiga tivessem subsistido apenas como vestígios as centenas de torres de pedra que se erguem sobre as aldeias Van, isso já seria muito impressionante. No entanto, estas fortalezas, construídas na sua maioria entre o século IX e o século XIII, não são emblemas de uma civilização perdida. Ao invés, são os sinais mais visíveis de uma cultura que resistiu quase miraculosamente ao passar do tempo. Os Svan que ainda vivem no Alto Svaneti, lar de algumas das aldeias mais isoladas e mais altas do Cáucaso, mantêm-se fiéis às tradições de canto, luto, celebração e defesa acérrima da honra familiar. Svaneti é um museu etnográfico vivo, exclama o universitário norueguês Richard Baerug, dono de uma estalagem, que está a tentar contribuir para salvar os Van, um idioma sobretudo oral que muitos especialistas pensam anteceder o georgiano, o seu parente amplamente falado. Em mais nenhum sítio encontramos um local que mantenha os costumes e os rituais da Idade Média europeia. Família e amigos reúnem-se numa supra, ou mesa de banquete, onde homens e mulheres se sentam separados, para comemorar o primeiro aniversário do filho primogênito de uma família. Os brindes eloquentes aos convidados e aos seus antepassados podem durar horas. O que acontece quando a Idade Média se encontra com o mundo contemporâneo? Nos últimos anos de domínio soviético, há um quarto de século, milhares de Svan migraram para as terras baixas da Geórgia, fugindo à pobreza, ao conflito, aos desastres naturais e às quadrilhas de criminosos. Em 1996, quando a Unesco atribuiu o Estatuto de Patrimônio Mundial ao aglomerado de aldeias de maior altitude, o Shli, a estrada solitária que serpenteia Svaneti dentro era tão aterrorizada por bandidos que poucos se atreviam a visitá-lo. Forças de segurança expulsaram os grupos em 2004. E agora o governo está a implementar um plano para transformar a zona montanhosa medieval num polo turístico. Svaneti assistiu recentemente a mais mudanças do que nos últimos 1000 anos. Não são apenas carrinhas cheias de estrangeiros de mochila às costas descobrindo os trilhos de caminhada desta região intacta. Em 2012, o governo instalou cabos elétricos para iluminar as aldeias mais isoladas. A estrada que liga a maioria das aldeias do Alto Svaneti será em breve asfaltada até o Shli. Um frenesim construtor transformou o tranquilo núcleo regional de Mestia numa falsa estância ao estilo suíço coberta de chalés de madeira e emoldurada por edifícios governamentais modernos e um aeroporto. Entretanto, nas encostas do Monte Tetinurde, na outra margem do rio, mesmo em frente da casa de Sviad Jashvlian em Cholazi, começa a ganhar forma uma das maiores estâncias de esqui da Geórgia. Irá toda esta mudança salvar a região ou condená-la? 40 dias após uma morte, a cerimônia Ormotsi em Ipari assinala a libertação da alma. O queijo é esticado como uma toalha sobre pão que será servido à refeição. Bashi Kaldani, o velho patriarca da família em Adizi, fala num tom sussurrado, mas as suas palavras transmitem força. Se parar, morro. Mesmo com 86 anos, Bashi insiste em fazer o trabalho duro da vida na aldeia, cortar lenha com um machado pesado, ceifar erva para as rações de inverno dos seus animais ou reparar a torre de pedra da sua família. É uma expressão da precariedade da vida na montanha que Bashi também tenha, em tempos, sentido a tentação de deixar Svaneti. Criado num machubi, uma habitação tradicional de pedra para famílias alargadas, incluindo o gado, ele lembra-se de Adizi animada por 60 famílias, 7 igrejas e dezenas de artefactos sagrados. Os líderes dos clãs de toda a região de Svaneti viajavam dias a fio montados nos seus cavalos para rezar diante dos evangelhos de Adizi, encadernados em couro e datados do ano 897. Porém, o desastre estava sempre à espreita e Bashi esforçava-se por armazenar o suficiente para os invernos agrestes, que ainda hoje isolam Adizi do resto de Svaneti. No entanto, nada o preparara para as avalanches mortíferas de 1987. Bashi manteve a família segura na base da Torre de Pedra, mas dezenas de outros morreram em Svaneti nesse inverno, dando início ao êxodo. Oleg Sansionida demora-se a tomar o pequeno almoço com os filhos na aldeia de Eli. Partiu de Svaneti em busca de emprego quando era novo, mas regressou para formar família. À medida que as famílias Svan emigravam para as terras baixas da Geórgia, Adizi foi se transformando numa aldeia fantasma. A certa altura, restavam apenas 4 famílias, entre as quais se contavam Bashi e a mulher, a bibliotecária da aldeia. Os filhos, que também tinham abandonado Adizi, convenceram os pais a juntarem-se a eles para passar o inverno nas planícies áridas. Resistiram 4 meses até correrem de volta para Adizi. A minha família vive aqui há mais de 1200 anos, diz Bashi. Como poderia eu deixar que a aldeia desaparecesse?
Tratando dos seus afazeres, com um tradicional boné de lã na cabeça, Bakshi personifica a persistência da cultura Swan e o perigo que esta enfrenta. Ele é um dos poucos falantes fluentes de Swan que restam. É também um dos últimos mediadores da aldeia. Há muitos chamados a resolver disputas, desde furtos a lutas de longa duração entre famílias. A obrigação de defender a honra da família, embora ligeiramente atenuada atualmente, resultou em tantas vinganças na primitiva sociedade Swan que os especialistas creem que as torres de pedra foram construídas para proteger as famílias não apenas dos invasores e das avalanches, mas também umas das outras. No caos que se seguiu à derrocada da União Soviética, as lutas familiares regressaram em força. Nunca tive descanso, diz Bakshi. Em alguns casos, depois de negociar um preço de sangue, geralmente 20 vacas por homicídio, levava as famílias em conflito a uma igreja e obrigava-as a fazer promessas, jurando sobre os ícones e baptizando-se mutuamente. Segundo ele, o ritual assegura que as famílias não lutarão durante 12 gerações. Restam cerca de 200 torres em Svaneti, construídas sobretudo entre os séculos 9 e 13 como refúgios contra guerras, ataques e lutas entre famílias. Hoje, são utilizadas para armazenar feno e cereais para animais de criação, incluindo porcos. As lutas familiares praticamente desapareceram de Svaneti na última década, mas persistem os antigos códigos de justiça, aplicados por mediadores como Bakshi Kaldani. Outras tradições da aldeia também resistem. Todos os anos, em agosto, uma família local organiza a festa anual de Adizi, Alisharnesoba, atraindo antigos aldeãos das terras baixas e casais que rezam por um filho ou desejam dar graças pelo nascimento de descendência. Cada casal traz uma ovelha como oferenda, juntamente com um jarro com uma bebida alcoólica caseira. No verão de 2013, compareceram 500 pessoas. Numa colina junto da minúscula igreja de São Jorge, do século XII, 32 ovelhas foram abençoadas e sacrificadas. Vista do alto da torre de pedra de Bakshi, com 15 metros de altura, Adizi parece bela e abandonada. Persianas enferrujadas balançam ao sabor da brisa. Pinheiros brotam entre as torres parcialmente desmoronadas. O rio eliminou a estrada de terra batida que conduz à aldeia, tornando acessível apenas a pé ou a cavalo. No entanto, Adizi está a ganhar nova vida, graças à teimosia de Bakshi e a sua localização junto de um popular trilho de caminhada. Nos últimos 2 anos, 7 famílias regressaram à aldeia para reconstruir as suas casas e abrir pequenas hospedarias, elevando o número de habitantes residentes a tempo inteiro para quase 30 pessoas. Enquanto 2 vizinhos de Bakshi afiam as suas foices para os últimos dias de corte de erva antes do inverno, Adizi já não parece abandonada. Parece renascida. Com velas nos chifres, um touro é abençoado numa igreja do século X junto de uma estia antes de ser sacrificado numa festa pré-cristã realizada em fevereiro. A canção de amor e vingança começa suavemente com uma voz solitária percorrendo a toada de uma antiga melodia. Outras vozes na sala sem aquecimento, junto da praça principal de Mestia, juntam-se a ela pouco depois, criando uma progressão densa de harmonias e contramelodias cujo tom de urgência vai crescendo até culminar numa única nota com uma clareza ressonante. É uma das músicas polifônicas mais antigas do mundo. Uma forma complexa que inclui 2 ou mais linhas melódicas em simultâneo, antecede em séculos a chegada do cristianismo a Svaneti. No entanto, nenhum dos músicos presentes na sala nesta tarde de outono tem mais de 25 anos. Quando a sessão termina, os jovens saem para a praça, conversando, rindo, atirando beijinhos para o ar mexendo nos telemóveis. Estamos todos no Facebook, conta Mariam Arvliani, uma rapariga de 14 anos que toca 3 instrumentos de cordas antigos, incluindo uma harpa de madeira Swan em forma de rele, no seu grupo coral juvenil, o Laguzeda. Mas isso não significa que nos esqueçamos do nosso patrimônio. É uma das ironias de Svaneti, no preciso momento em que o seu idioma se vai extinguindo, a sua música tradicional está a ser revitalizada. Esta ressurgência é motivada pelos jovens de Mestia, uma aldeia cujas aspirações contemporâneas se refletem no edifício futurista da esquadra de polícia, virada para as torres de pedra nas encostas acima. À semelhança da maioria dos representantes da sua geração, Marinho exprime-se apenas numa mostra de Swan, sobretudo com as letras das nossas canções. A sua imersão musical, contudo, começou quase quando nasceu e, aos 4 anos, já cantava no coro da tia. Apesar disso, o seu talento poderia ter se desvanecido,
juntamente com a tradição musical Svan. Se não fosse um programa juvenil lançado há 13 anos pelo carismático padre Georgi Chartolani, as crianças da aldeia passam grande parte do inverno a praticar esqui. A expansão do aeroporto de Mestia levou agora à construção de estâncias modernas. Sentado no cemitério da sua igreja, Georgi recorda o tumulto que se sucedeu ao domínio soviético, ameaçando uma cultura já enfraquecida por quase 7 décadas de repressão comunista. A vida era cruel naqueles tempos, afirma, afagando a barba. O padre acena em direção às lápides, algumas gravadas com as imagens de homens jovens mortos nas lutas entre famílias. As aldeias perdiam população, a nossa cultura estava a desaparecer, diz. Era preciso fazer qualquer coisa. O seu programa, que ensina música e dança tradicional a centenas de alunos, foi, nas suas próprias palavras, uma luz na escuridão. Agora, existe um futuro alternativo. Nessa noite, os jovens músicos regressam à Praça de Mestia, vestidos a rigor para o festival. Os rapazes com batinas cor de vinho e adagas de prata penduradas nos cintos. As raparigas com longos vestidos negros de camponesa. O público compõe-se de 50 turistas estrangeiros que pagaram 4 euros cada para assistir ao espetáculo. O renascimento da música Svan já estava em curso antes de os turistas começarem a chegar a Svaneti. Mas o conjunto de vozes masculinas só fez a primeira actuação para visitantes em 2012. O crescente interesse do mundo por esta forma musical teve um efeito de ricochete. O número de crianças que acorrem às aulas de Georgi Chartolani aumentou. Em Svaneti, até as lutas antigas podem ter repercussões duradouras. Há um século, em Cholazi, o bisavô de Zviad Jashvliani matou um vizinho para vingar o abate do seu touro premiado. A disputa terminou quando a família Jashvliani pagou aos vizinhos 1 hectare de terra para cultivo e 20 cabeças de gado, um preço de sangue cujos efeitos ainda se podem sentir. Resta apenas um touro à família. A cabeça cortada do outro, sacrificado em honra da avó de Zviad, repousa sobre uma mesa de madeira, com os olhos ainda abertos. Sob o olhar implacável do animal, Zviad e os outros homens de Cholazi devoram o primeiro prato cerimonial do Ormotsi, um guisado de coração e fígado. Mais tarde, Zviad e vários homens que não se babeiam nos 40 dias decorridos desde a morte da avó, reúnem-se à porta do seu quarto. Uma oração, um brinde. Depois, pedaços das suas barbas desalinhadas são cortados e colocados sobre uma mesa ao lado da bengala de madeira da falecida. Os mortos, tal como a história, estão sempre por perto em Svaneti. Todos os meses, durante um ano, a família Jashvliani organizará festas em honra da avó. Depois, 70 dias antes da Páscoa, a família reunir-se-á para comemorar a Lamproba, uma cerimônia para mencionar almas, que mistura elementos pré-cristãos e cristãos. Zviad e os seus parentes do sexo masculino transportarão ramos de bétula em chamas através da neve para os depositar junto da sepultura. Brindes e orações serão partilhados até as tochas se extinguirem. Um rapaz e o seu cavalo regressam à casa em Ushli, mais de 2.130 metros acima do nível do mar. Embora as viagens, a tecnologia e o turismo tragam o mundo exterior até Svaneti, o Svan ainda mantém a força dos laços familiares e culturais. Por enquanto, durante quanto tempo arderão em Svaneti as brasas da tradição? Na manhã depois do Ormotsi, Zviad atravessa o vale rumo ao seu novo emprego, numa empresa que está a asfaltar a estrada até ao topo do desfiladeiro. A estrada acabará por chegar ao Ushli, mas as obras nesta secção permitem o acesso de maquinaria pesada à estância de esqui em construção no Monte Tetinudi. Junto ao rio, um pouco abaixo de Cholazi, uma vedação protege filas de cadeiras e cabinas de teleférico. As mudanças que pairam sobre este vale, juntamente com o projeto de construção de uma barragem hidroelétrica mais a sul, perturbam muitos Svan. O que acontecerá às aldeias? Zviad tenta manter o optimismo. Para ele, a estância poderá injetar recursos necessários na sua região isolada e trazer de volta algumas das 20 famílias que abandonaram a aldeia. Precisamos de mais empregos, de mais oportunidades, diz. Sentado com a mãe na cozinha, Zviad espreita as montanhas. Ele ficou em Svaneti quando as irmãs partiram para as terras baixas da Geórgia porque era o último homem da família. Agora, aos 31 anos, já não consegue pensar em partir. Voltem daqui a 10 anos para verem se a nossa aldeia sobreviveu, diz, rindo-se enquanto as duas filhas pequenas lhe trepam para as costas. A sua confiança vem da longa história de sobrevivência de Svaneti, mas também do simples fato de ele ser agora um dos guardiões da chama.